Estamos de volta, convido a acompanhar agora a revista Zimbo. Os municípios estão com dificuldades de apresentar as contas das ações e dos valores que recebem mensalmente da implementação do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza. O Executivo alguns dos municípios mais recônditos. Muitas das vezes recebem o valor, esses valores, por não saberem distinguir aquilo que o programa exige, e conforme referi, o que é que foi para as ações de desenvolvimento local como tal, o que é que foram para as ações do combate à pobreza em termos de família em situações extremas, aí já há alguma dificuldade. E desde que o programa começou, onde é que estamos? Também há dificuldade. Só para dizer um exemplo, estamos em janeiro e há municípios que ainda nem conseguiram informar o que é que aconteceu em outubro. E os recursos foram disponibilizados em outubro, novembro e dezembro. O Programa Integrado de Combate à Pobreza faz parte das ações definidas no Programa Nacional de Desenvolvimento 2018-2022. É com este assunto que começamos em estúdio. Dr. Laurindo Vieira, boa noite. Muito boa noite. Boa noite ao Dr. David Mendes também. Dr. David Mendes, começo por si. Como é possível aceitar este argumento apresentado pelos administradores? Recebem mensalmente 25 milhões, mas são incapazes de justificar como é que foi utilizado este dinheiro? Incompetência. Isso demonstra incompetência total. Como é que alguém que recebe um dinheiro não sabe como gastou? Se ele tem um programa, sabe como o dinheiro é canalizado para o programa e o programa está estruturado. Como é que ele não sabe para onde foi alocado o dinheiro? Desculpa, isso é uma questão de quarta classe, ok? Quando se recebe um determinado valor, este valor tem um fim. Você não pode dizer, passado 2, 3 meses, como é que usou este dinheiro assim alocado. Isso é uma incompetência absoluta. E isso demonstra uma vez mais a necessidade das autarquias. Por serem pessoas ligadas ao partido no poder, estão nas administrações, não estão para administrar, mas estão para fazer atividades partidárias. São, lamentavelmente, cabos eleitorais. E dá nisso. Como é que um administrador, um gestor, não sabe como está usando o dinheiro público? Dr. Laurindo, vou assim para tentar perceber o seguinte. É difícil para um gestor perceber que ele gere e que por causa disso precisa prestar contas? Não, a prestação de contas é um processo necessário dentro da gestão administrativa, da gestão política ou da gestão de qualquer bem que nos é posto a gerir. E do ponto de vista da gestão, existe um conjunto de naturezas. Existe um conjunto de naturezas. Por isso o gestor tem que conhecer, quando tem um determinado valor, a que naturezas é que estes valores vão ser alocados. Mas a peça também demonstrou aqui uma situação, e quando se lê atentamente, que muitas destas dificuldades derivam do fato das administrações municipais não terem, dentro do seu quadro de pessoal, especialistas que ajudem a ministrar determinados projetos e as próprias contas e os valores que são alocados. Bem, isto não demonstra necessariamente incompetência, demonstra até certo sentido falta de formação
para alguns indivíduos que estão dentro das administrações. Mas então, quando as pessoas não têm informação e exercem mal um papel, não é incompetência? Quer dizer, a competência é um construto instrumental que depende de diversas variáveis. É evidente que a falta de formação pode levar à incompetência, mas há muita gente que não tem informação em determinadas áreas que também é competente a realizar determinadas ações. Mas estamos a falar desta realidade, não é uma administração, Dr. Laurindo. São várias administrações que recebem o dinheiro e que não conseguem justificar como é que esse dinheiro foi utilizado. Mas uma razão, será que todos os administradores são incompetentes? Não, também levanto esta questão. Será que todos os que não prestam contas, os que não sabem, é aquilo que vimos na peça, os que não prestam contas e os que nem sequer sabem como é que estão a gastar o dinheiro. Perfeitamente, eu não estou a dizer o contrário, eu estou a dizer apenas que nesta matéria podemos encontrar falta de formação. Porque sim, quando se é gestor, está lá a fazer o quê? Está lá a fazer o quê? Porque foi colocado lá. Então está a dar razão, não é? Que são cabos eleitorais colocados em determinados locais para fazerem campanha ou propaganda política permanente e não para gerir o desenvolvimento da comunidade. Isto são palavras do doutor. Sim, não, eu estou a falar isso. Não são palavras minhas. Não, eu não tenho bases nem legais, nem sociológicas para afirmar que são cabos eleitorais. Como é que vai justificar? O senhor é que está a dizer. Eu apenas estou a dizer que nesta matéria pode estar presente falta de formação. E aqui eu entro novamente... Um indivíduo sem formação está lá a fazer o quê? Dê-me só terminar. O senhor sabe que temos muitos problemas. E não estamos a falar de formação de base. Estamos a falar de formação universitária. Por isso é que neste sentido universitário para ser um bom gestor. Estamos a falar de contas. Então nós temos que ter contabilistas muito bem formados. Deixe terminar o meu raciocínio. E é neste campo que eu defendo que os administradores municipais, quando derem conta que têm problemas na prestação de contas, que criem mecanismos de ter nas suas administrações pessoas, jovens, formados em determinadas áreas, principalmente na gestão administrativa, que os possam ajudar. Também podem entrar em colaboração com as universidades para que dê formação a muitos técnicos que lá estão, porque muitos destes técnicos estão nestas instituições, estão nessas administrações há vários anos sem um refrescamento em matéria de formação. Mas esse entendimento não deveria ser de quem gere e sabe que precisa prestar contas? Perfeitamente. Por isso é que a gestão, por isso é que no campo da gestão, a inovação, a criatividade é fundamental. O gestor deve ser criativo e não deve apenas passar a vida a queixar-se. Mas aquele que analisa o problema dos gestores também não deve partir sempre da ideia que os outros é que são incompetentes. Pode ser déficit de formação. E há um déficit, e eu falo porque estou no mundo da docência, eu sou professor universitário, e nós temos vários problemas a nível da formação, de uma formação profunda, de qualidade, uma formação mais virada às tecnologias. Pode ser esta situação. Agora, que é uma situação que é desagradável, é extremamente desagradável, porque um gestor tem que saber onde é que está a meter o dinheiro. Isto é desagradável. Dr. David Mendes, isto vem mostrar o quê? Que temos maus gestores ou que falta rigor por parte de quem deve exigir melhor gestão destas pessoas? Olha, nós que viemos das ONGs, né, aprendemos coisa básica, que é prestação de contas. Isso é básico. Tem um projeto, tem os objetivos, os resultados, tens os meios humanos e materiais necessários para atingir os resultados previamente programados. E as finanças têm cabimentação. Você só vai gastar aquilo que está cabimentado e naquilo em que está previamente determinado. Não se improvisa. Não se improvisa. É até vergonhoso um administrador dizer que não faço isso porque não tenho quadros. Não, o administrador não tem que saber fazer. Tem de saber colocar as pessoas certas no lugar certo e ele ser o coordenador dessas pessoas. Isto é o maquiavelismo que todos nós aprendemos. Isto são as concessões de Maquiavel, que nós todos aprendemos na teoria, nas escolas. Sim, mas a prática nem sempre demonstra isso. Então, o que é que estão lá a fazer? Estão a trabalhar. Não está a trabalhar. Não está a trabalhar, está a enriquecer-se. Não estão a trabalhar. Por isso é que temos a corrupção. Mas também, quando você não as coisas consegue, sempre deste ângulo. Quando você não consegue justificar... O Ministério das Finanças há de realizar uma inspeção.
Há de realizar, porque é assim, e falou muito bem relativamente às questões das ONGs, e aquilo que eu disse, há naturezas, há naturezas. Aliás, é extremamente difícil mexer numa natureza, porque se ela não estiver autorizada. Então, quero dizer... É admissível, mas é admissível um desvio orçamental até 10 a 15%. É admissível esse desvio orçamental? Depende do bolo que estamos a falar. Sim. Não é? Temos que ver esses 15% em função da fatia. Da fatia, é óbvio. Porque senão não sabemos de quanto é que estamos a falar. Mas é um limite. O orçamento tem que pôr um limite de desvio orçamental. Agora, quando não sabe onde pôs o dinheiro de desenvolvimento normal, onde pôs o dinheiro para o combate à pobreza, quando tudo se mistura, não, mas o problema, esse é o mau gestor. Tudo bem, concordo consigo. O problema é só para corrigi-lo, não é para corrigir o seu tiro, que vê tudo na perspectiva negativa, que é desvio. Muitas vezes o que é mesmo esse desvio orçamental, mas não no sentido de desvio de meter o dinheiro na bolsa. Porque a nível do combate à pobreza destes programas, nós temos, por exemplo, a educação das mulheres, não é? Temos a recuperação dos antigos combatentes e outras rubricas que estão dentro deste programa. Muitas vezes o que é que acontece? Repito, não estou a justificar, estou na lógica da compreensão, apenas do fenómeno. É que o gestor, se tiver dificuldades, algumas das verbas que ele devia canalizar para a recuperação dos antigos combatentes, ele põe esta verba para a compra de outros produtos, por exemplo, para o campo ou para a agricultura. Há esses desvios e isso muitas vezes é por falta de técnicos. Acontece técnicos qualificados. Mas o certo é que os desvios agora são conhecidos. Uma vez identificado o problema, qual deve ser a postura do Executivo? Bem, em minha opinião, independentemente do Executivo no contexto geral, o papel do Executivo nesta matéria, para além do controle, em termos de inspeção, é, a nível das administrações municipais, tentar perceber onde é que está o problema. Se o problema é de incompetência, como diz o Dr. David Mendes, se o problema é de falta de formação, como eu afirmo, é criar as condições mínimas para que os técnicos adstritos a estas localidades possam gerir este orçamento que é alocado com o mínimo de... Digo anómalas que acontecem neste país, que primeiro se dá as coisas, veja, por exemplo, a questão da monodocência. Nós tivemos um problema a nível. Não é? Primeiro criamos a monodocência e depois fomos formar os professores. Não é? Então, às vezes a tentativa do erro, e digo, não estou aqui a defender, estou apenas a compreender a lógica. Porque, em certo sentido, nós também estamos a fazer um exercício de aprendizagem. E no exercício de aprendizagem, segundo alguns especialistas, a probabilidade de se cometer erros acontece. Mas o próprio processo administrações municipais existem há quantos anos? Desde que Angola é país. Sim. 45 anos ainda estamos num processo de aprendizagem. Aí não. 45 anos já somos maduros, estamos a ir para a velhice. Não, o senhor aprende até morrer. Esqueceu-se disso. Sim. O senhor aprende até morrer. Mas já não são coisas básicas. E o conhecimento não é vitalício. A competência não é vitalícia. Nós estamos aqui Aprende sempre, muda sempre os paradigmas. Sim. É necessário olhar para as lógicas do conhecimento não como construtos acabados. Está errado, doutor David Essa reportagem nos leva a uma única conclusão. É necessário as autarquias e os competentes vão para a rua. Não, as autarquias vão surgir no seu tempo. Sim, aliás, o orçamento geral deste ano não é, já contempla as autarquias. Sim, que elas vão sair. Porque o autarca nunca faria isso porque o seu parlamento local, a sua assembleia local, haveria de lhe pôr na rua. Não é só pôr na rua. O autarca, assim, doutor David, com todas as vantagens que a autarquia trará, mas as pessoas que trabalharem nas administrações terão de passar por uma formação. Porque a autarquia por si só não vai trazer milagres. Nós hoje, quantos de nós está aí em casa com os seus diplomas, não encontram em serviços e vem um incompetente a gerir um município? Manda o incompetente para casa, deem lugar aos jovens. Não vamos aqui estar a dar voltas. Vamos passar para outro tema. É melhor. A vandalização de uma conduta de água deixou o Hospital Municipal do Capalanga, em Luanda, privado do fornecimento de água potável. A situação, que dura cerca de 6 meses, tem criado transtornos ao funcionamento daquele hospital de referência. Neste momento, a unidade sanitária depende de caminhões cisterna para ter acesso de forma condicionada à água. O problema é antigo.
da noite. De quase tudo, os utentes têm de recorrer às farmácias nos arredores do hospital para adquirir material gastável e fármacos para a sua assistência. A falta de médicos é também uma das dificuldades apresentadas. Mafalda nasceu na madrugada desta quinta-feira aqui na maternidade Jacinta Paulino em Viana. O parto foi normal, mas antes a avó da Mafalda teve de comprar materiais gastáveis numa farmácia fora do hospital. Tudo temos que comprar fora. A luva, a ampola, tudo temos que comprar fora. Descartável, tudo temos que comprar fora. Tal como a avó da bebê Mafalda, vários outros pacientes nesta unidade hospitalar compram materiais gastáveis fora do hospital. Eles estão sempre a pedir luvas, seringas, bisturis, entre outras. A luva vende em 350 kwanza. Comprou quantos pares? 6 pares. As luvas já andam comigo, é por isso não comprei, mas estão a pedir luva e seringa. A diretora do hospital reconhece a situação e alega que na base do problema está a redução do orçamento que recebe. Baixou de 13 para 3 milhões mês desde março do ano passado. Nós, durante o tempo, desde março mais ou menos, recebemos 3 milhões. E há 2 meses que passou de 3 milhões para 7 milhões, mas ainda mesmo assim é insuficiente, e há 2 meses que nós não temos, portanto, as ordens de saque não foram pagas, foram cabimentadas, mas não foram pagas. O Hospital Mãe Jacinta foi inaugurado em 2010 em homenagem à mãe do então presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Bem, vamos olhar para estes assuntos ligados aos hospitais. O Hospital Capalanga e o Hospital Materno-Infantil Mãe Jacinta. Começamos pelo Capalanga, que está sem água há mais de 6 meses. Como é que um hospital público considerado de referência pode ficar sem água? Dr. David Mendes. Olha, isso é inaceitável, não é? Por isso é que eu defendo, não é a altura de se construírem grandes hospitais, mas se rever os hospitais que temos. Felizmente eu frequento esse hospital do Capalanga. Não só tem problemas de água, tem problemas de manutenção, tem problemas graves, até de alimentação para o pessoal. É muito grave aquilo parece alguma coisa abandonada. Vamos aqui analisar a seriedade. Um hospital fica 6 meses sem água? Mas isso é sério? Onde é que estão os responsáveis? Para depois virem dizer que daqui a 3 meses vamos recuperar? Mas as pessoas não analisam o que dizem? Temos noção do que é mais 3 meses? E vimos a responsável da unidade, Dr. Laurindo Voassi, falar do constrangimento que existe até para a esterilização do material. E depois é uma maternidade. Qualquer um de nós, adulto, que tem noção do que é um parto, do sangramento e da necessidade de se quer higienizar o espaço, quer cuidar da parturiente. Como é que se gera um hospital nestas condições? Não se gera. Nestas condições não tem como gerir um hospital. Porque é extremamente penoso, sejamos claros, é extremamente penoso. Na Grécia Antiga, existia um ditado, embora as pessoas dizem que eu gosto muito de teorizar, mas às vezes é para compreendermos algumas dimensões. Na Grécia Antiga já se dizia que não se governa perante o silêncio dos túmulos, mas diante do clamor das populações. Temos que ouvir o clamor das populações. 6 meses sem água num hospital é sinceramente indescritível. Não há razões para justificar esta situação. É dolorosa. É dolorosa porque um hospital, uma maternidade, é uma instituição que gera vida. Gera vida. E ao gerar vida é necessário que tenha condições. Resta-nos apelar, talvez, a quem de direito que resolve esta situação com a urgência que se impõe, porque já não faz sentido esperar por mais 3 meses. É extremamente doloroso.
É extremamente doloroso. Doutor, sabe por que é que vamos esperar mais 3 meses? Por causa das cisternas de água. O dia que não tiverem cisterna para fazerem negócio, vão ver que aquilo é uma prioridade. Porque se há dinheiro para pagarem as cisternas de água, deve ser aí 20 mil kwanzas por dia ou mais, não é? Lhes interessa esse negócio. Quer dizer, fazem negócio com a nossa saúde. As pessoas não estão interessadas na saúde. As pessoas não estão interessadas no bem-estar dos outros. As pessoas estão interessadas em enriquecerem-se. Esse é o grande problema. Aí sim temos que mudar de paradigma. E mudar de paradigma é fazer compreender a essas pessoas que acabou o seu tempo. O seu tempo acabou. E não temos que ter medo de dizer isso. Porque pessoas insensíveis não podem continuar a governar. Essas pessoas têm de ir para a rua. Não, a mim me interessa apenas dizer, eu como não sou político e sou académico, não quero fazer política com base no sofrimento dos outros. A mim resta-me apenas dizer que é uma situação dolorosa e que se ultrapasse isso. Agora, buscar o sofrimento das pessoas para fazer política, a minha ética não permite. A academia, felizmente eu não sou académico, felizmente. A academia deve despertar o homem. A academia não deve bater nas costas do homem. A academia não é para pôr os alunos a lerem os livros e a decorar os conceitos. A academia, e particularmente a universidade, por isso é que se diz o universo, deve despertar a mentalidade do homem para que o homem compreenda que a sua ação é transformadora e não a manutenção do status como se encontra. É isso que a academia tem feito, mas a academia não ensina as pessoas a fazer política com base no sofrimento dos outros. Gosta da política grega? Todo homem é um animal político. Teoricamente, mas há aqueles que vivem da política partidária. A dimensão política da compreensão, deixa-me terminar. O sofrimento do povo não tem nada a ver com partidos. O sofrimento do povo não tem nada a ver com partidos. Pois não tem, mas há aqueles que se aproveitam do sofrimento do povo para fazer política partidária. Tipo de linguagem. É este tipo de políticos populistas, é este tipo de políticos populistas que ganham muita ênfase por aquilo que dizem, mas quando se lhes pergunta o que é que devem fazer, não sabem. Sabe o que é que deve fazer? Pôr na rua os indivíduos. Pronto, façam. Bem, o senhor que é político, eu sou académico. Atenção, senhores. Se por um lado falta água no Hospital do Capalanga, já no Hospital Materno-Infantil Mãe Jacinta, o dinheiro foi reduzido de 13 milhões para 3 milhões. E eu começo por si, Dr. Laurindo. O orçamento do hospital foi reduzido em mais de 70%. Que observação pode ser feita? Uma observação primária a esta informação. O que me apraz dizer-nos é uma situação dolorosa e negativa, tal como a primeira que nós acabamos por analisar. Porque não há razões, e por mais que existam, que estão acima da sobrevivência humana. A vida humana está acima de qualquer razão. O que quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que não faz sentido, reduzir o orçamento geral de um hospital, seja qual for a razão. Porque quando se reduz o orçamento de um hospital, este dinheiro é canalizado para outras áreas. Mas entre estas outras áreas em que é canalizado este dinheiro, não justifica a redução da verba de um hospital. Porque estamos perante a necessidade de sobrevivência das populações. E nós estamos a ver todas as condições negativas adstritas a esta situação. Porque falar de ruptura de estoques, isto até pode acontecer, e tem acontecido, e depois pode ser reposto. Mas reduzir, e é uma redução drástica, quase 80% do orçamento do hospital. É evidente que é difícil gerir. Nós temos consciência que nós temos dificuldades no país, estamos a passar uma crise terrível, mas estas situações devem ser muito bem acauteladas, porque estamos a falar de vida humana. E deixe só juntar aqui alguns aspectos. Porque quando nós olhamos, quando nós estabelecermos aqui uma comparação entre a Covid-19, e todos estamos preocupados com a Covid-19 devido ao seu grau de letalidade, mas não podemos esquecer que, para além da Covid-19, Angola é um país onde proliferam diversas pandemias, diversas patologias. E muitas vezes nós até parecemos satisfeitos quando os noticiários nos dizem, jubilamos de alguma alegria, quando os noticiários nos dizem que recuperamos mais 30 pacientes.
não tivemos mortes a nível da Covid-19. Mas por detrás destas notícias, há as estatísticas frias dos hospitais que nos dizem 5, 7 ou 8 crianças pereceram de malária, de paludismo ou de outras patologias. Então, não faz sentido reduzirmos o orçamento do hospital. Dr. David Mendes, quero ouvi-lo também acrescentando o facto de que os utentes têm estado a comprar até o material gastável. Isso não tem explicação. Se os serviços básicos de saúde são gratuitos, são um direito fundamental, como é que vamos compreender essa redução? E se virmos o orçamento geral do Estado, há um incremento no orçamento da saúde. Então, como é que há essa redução? O que é que se explica com essa redução? E precisamos começar a compreender o mais rápido possível, isso não é política, é porque aí vão os pobres, vão as pessoas que não têm era nem beira. Porque se fosse um hospital da cidade alta, do Alvalade, do não sei o quê, onde vai a classe média, no dia seguinte tinham as luvas, teriam as seringas, teriam os medicamentos. Mas como lamentavelmente é na periferia, não dá-se valor à periferia. É preciso mudar-se o conceito, porque o Estado angolano reconhece a igualdade entre todos os cidadãos. Por que é que temos cidadãos de primeira e cidadãos de segunda? Falta material retrovirais aqui na cidade. É notícia e todo mundo corre à procura dos retrovirais. Falta não sei o que na cidade, todo mundo corre atrás. E na periferia, por que é que não correm para trás? Por que é que na periferia podem morrer? Isso chama-se discriminação. Os da periferia são discriminados. Não são gente, são números. E números de votos. A periferia não pode ser número para votos. São cidadãos também. Face a esta realidade, Dr. Laurindo, que posição seria considerada mais sensata para este hospital materno-infantil Mãe Jacinta, tendo em conta todas as dificuldades que está a atravessar? Eu penso que a situação mais sensata, a primeira, era repor o que foi retirado. E se partirmos do pressuposto da igualdade, nem sequer devia ser retirado. Nem sequer devia ter se retirado. Porque é necessário compreender que os processos que compõem a gestão, por mais numérica que ela seja, ou por mais que ela seja transferível em números, ela tem uma dimensão humana. As estatísticas quantificam tanto que desqualificam. Mas sente que essa desvalorização à periferia, que eles são apenas números para o voto, como disse o Dr. David Mendes? Partilha desta visão? Eu não vejo que as pessoas sejam vistas apenas como números. Os que vivem na periferia também são gente, e são gente. O Dr. David é que o está a transformar em números, ele até foi deputado. Não conhece, só, ainda é só. Ainda é. Ainda só. E é bom que continue a defender estas pessoas, mas não os transforme em números. Porque por maior dificuldade que seja, as pessoas não são números. As pessoas são números quando entram para as estatísticas. Mas do ponto de vista do direito como cidadãos, são pessoas. E como pessoas têm direito aos bens de um país. Não porque o Estado tenha pena delas, mas porque é um direito que elas têm. Agora, é aquilo que eu digo, não é? Depende da visão do Dr. David Mendes. Eu não tenho uma agenda política, eu tenho uma agenda... O Dr. David Mendes tem uma agenda política. E em função da sua agenda política, vê as coisas sempre na nebulosidade de quem quer atingir o poder. Não é o meu caso. Eu apenas sou académico. Bem, eu já volto aos senhores. Vamos olhar para um outro assunto. Moradores dos diferentes bairros de Luanda apontam a falta de patrulhamento como a principal causa do aumento da criminalidade. Os cidadãos afirmam que há pessoas a abandonar as suas residências por causa do crime. Uma realidade que caracteriza muitos bairros de Luanda. Na zona da Vila da Mata, no Kazenga, por exemplo, são várias as reclamações de populares sobre a criminalidade. Aqui os gatunos fazem mesmo sassassa, pior às 5 e tal, as pessoas não passam à vontade. Há muita delinquência, há muito roubo, há muitas lutas de grupo, assaltos e violações. No período da manhã, o cenário em algumas ruas no bairro da Vila da Mata era tranquilo. Mas a dona Luboco afirma que nem sempre é assim. Os alunos também do Politécnico aqui passam mal.
Toda hora é tramancaras, tirar as mocilhas, sapatilhas, esses calçados dele bonito, o relógio, o telefone, ele passa mal. Em função do aumento da criminalidade, muitos moradores resolveram abandonar as casas nesta zona do Kazenga. Essa casa, na regra, foi 3 vezes. Foram 3 vezes, só 2 vezes, mas a pessoa, os gatunos não conseguiram entrar. A terceira vez é quando conseguiram romper a casa, levaram a televisão, botija e algumas coisas. Os moradores destes bairros pedem maior patrulhamento dos agentes da Polícia Nacional para devolver o sentimento de segurança nestas zonas. Dr. Laurindo, comece por si, a população fala em aumento da criminalidade. É isto um facto? É um facto. É um facto e, tal como a peça diz, é dramático. As pessoas terem que deixar as suas residências, abandonar as suas residências para procurarem novas formas de sobrevivência. E aqui não vale a pena darmos com teorias sociológicas ou psicológicas sobre o conceito de criminalidade. Não. Aqui o que nós temos que abordar e o que nós temos que procurar aqui não compreender, mas também se calhar procurar soluções para que se possam resolver estas situações. E muitas vezes nós olhamos para aquelas soluções clássicas que nós já conhecemos, tais como o emprego, a criação de locais de desporto e de lazer. Mas, para além destas situações, eu penso que nós podemos olhar para a história e tentar procurar novas soluções. É necessário que dentro das comunidades, se criem, por exemplo, observatórios sobre a criminalidade. Estes observatórios sociais, que podem ser regidos pela polícia, vão aglomerar as próprias populações de um bairro. Também é necessário reforçar a cultura da denúncia, porque muitos destes ladrões, muitos destes são os nossos filhos, de forma geral, convivem conosco no bairro, roubam botijas de gás e os pais protegem e conhecem estes meninos. É necessário ter a cultura da denúncia. A polícia deve passar por estes observatórios sociais e saber quem são estes meninos que provocam a dor, o luto e o caos nestes bairros. Porque veja o seguinte, nós temos que ser promotores da nossa própria segurança. E a nossa segurança pode começar nos bairros e deve começar nos bairros. Dr. David Mendes, como é que nos podemos tornar promotores da nossa segurança e como é que olha para a questão da criminalidade na capital do país? Essa peça, felizmente, passa-se no meu bairro. E eu conheço esse sítio. Vai encontrar crianças de 10, 12 anos que também já são assaltantes. A mãe sai às 6 da manhã e só volta às 22. O pai sai a que horas não sabe se volta. As crianças crescem abandonadas. E sabemos qual é o resultado de uma criança abandonada. Mas, Dr. David, desculpe interrompê-lo, a ausência dos pais justifica a atitude menos correta destas crianças? Ou a nossa realidade hoje é que é mais violenta? Porque alguns de nós cresceram e os pais também saíam e passavam o dia fora e, no entanto, não se tornaram ou não nos tornamos miliantes? Porque na nossa infância, quando saísse o pai ou a mãe, tínhamos a tia ou o tio para cuidar. Hoje não. Hoje ninguém fica em casa, todos partem à procura da sobrevivência. Por outro lado, que meios tem, e vamos nos situar no Kazenga, por ser mesmo o meu bairro, o meu município onde eu vivi, e eu conheço muito bem a Vila da Mata, porque a minha mãe tem lá uma casa. Não é possível o índice de polícias por habitantes para responder à demanda naquele bairro. Por outro lado, meios de patrulhamento. A polícia não vai fazer patrulhamento a pé. A polícia não tem meios de patrulhamento, não tem viaturas. É uma coisa que eu me bato sempre. Sim. A polícia vai à noite no bairro sem um colete antibala. Mas o polícia não é um ser humano para se expor à morte? A morte de um polícia não é igual à de um outro cidadão? Então, não podemos
altura em que falou da questão do policiamento e da segurança necessária para a polícia, nós também fomos testemunha, nós TV Zimbi passamos isso aqui, de muitos agentes da corporação que foram mortos no exercício por isso da mesmo, profissão. Por isso mesmo é importante o polícia que vai para o enfrentamento ter um colete antibala, porque ele é humano, ele também deixa os seus filhos, ele não deixa os seus filhos para ir morrer. O polícia, para ir fazer enfrentamento, tem de estar. Ninguém passa. É um terreno argiloso. E eu estou a falar com segurança porque eu cresci naquela área, eu vivi naquela área, eu convivi naquela área, eu conheço o Kazenga como a minha palma da mão. Mas quem fala do Kazenga, Dr. David Mendes, e vou passar esta questão para o Dr. Laurindo, fala de outros bairros. Hoje os assaltos não estão apenas nestes municípios, nestes bairros que não têm a questão urbana tão centralizada. Portanto, mesmo a nível das centrais, a nível da chamada área nobre, as pessoas muitas vezes veem as suas residências invadidas ou são assaltadas no estacionamento ou a caminhar próximo de casa. Há de facto esta sensação de insegurança, por assim dizer, hoje a nível da nossa capital, sobretudo? A chamada segurança ontológica, sim, que é aquela segurança que me possibilita sentir-me seguro, não olhar para o meu vizinho como um assaltante, nem pensar que hei de ser assaltado logo que eu saia de casa e me dirija à rua. Então, neste sentido, sente-se uma certa insegurança. Sente-se uma certa insegurança. Por isso é que eu, inicialmente, na minha primeira abordagem, preferi não entrar nas dimensões teóricas sobre a criminalidade. É verdade que ela é transversal. É transversal. Nós temos ouvido situações de queixas na centralidade do Quilamba, que jovens que sobem pelos canos de esgotos e vão até o segundo ou terceiro andar e realizam assaltos. Ou pelo gradeamento. Ou pelo gradeamento, ou por outros meios que eles conseguem, porque são inteligentes e fazem isso. Então há uma dimensão transversal da criminalidade. Agora, se nós olharmos para as causas, é evidente que vamos encontrar as causas sociais, as causas psicológicas, não é? E as causas mais ligadas à educação, à família. Todas essas teorias nos vão explicar, mas não vale a pena entrar na dimensão explicativa. O que nós precisamos... O que é que pode ser feito? Porque, na verdade, é uma realidade que incomoda. É uma realidade. Estamos incomodados com ela. O que é que cada um de nós deve fazer para irmos invertendo essa situação? Olha, é uma pergunta muito lógica. É um pouco na lógica daquilo que dizia o poeta António Aleixo, que o mundo está mal, toda a gente sabe. Que vai de mal a pior, toda a gente reclama. Mas o que é que cada um faz para melhorar um pouco do mundo? Nada. Este é o maior problema. Então, quer dizer, mesmo a nível das nossas ruas, falamos, mas ninguém faz absolutamente nada. É evidente que é necessário fazer alguma coisa. E o que é necessário fazer? Uma das soluções já foi apontada por mim, não é? Criarmos pequenas brigadas a nível do bairro. Mas, infelizmente, quando se faz estas coisas, surgem sempre aqueles que nada fazem, mas nos criticam. Estamos a voltar ao tempo do Partido Único, das BPVs, das Brigadas Populares de Vigilância. Então, a vida não é o bem supremo. Aliás, nós tivemos, desculpe interrompê-lo, um ensaio destas brigadas no Sambizanga, se eu não estou enganada, sim. Que agora deverá passar para o Kazenga também, porque o administrador foi para lá. E que deu resultado. Nós vimos, pelo menos deu algum resultado, mas vimos as críticas. Temos que começar de algum lado, é isso? Temos que começar de algum lado, temos que começar com coisas simples, mas temos que começar por algum lado. Está bem, nós vamos continuar agora. Deixa eu só fazer uma observação. Sim, doutor David. Eu tenho mais experiência disso, das brigadas de vigilância. Má ou mais? Mais experiência disso. Porque eu conheço assassinatos, pessoas que foram queimadas vivas por essas tais brigadas. Não se dá o poder de decidir a vida das outras pessoas, aqueles que parecem ser defensores, mas também são marginais. Mas, doutor, sou muito brevemente, sem querer contrariá-lo. Foram queimados. O senhor nos está a dizer aqui que estas pessoas foram queimadas. Doutor David Mendes, toda a ação, todo o comportamento tem uma causa, tem um contexto em que ele decorre, tem uma consequência e tem uma resposta. Se não nos explicar por que razões
que estas situações ocorreram, nós ficamos na análise ingênua da ação. E as pessoas gostam de ouvir estas coisas. Quem não conhece que aqui em Luanda queima-se pessoas? Quem não conhece isso? Queima-se? Sim. Ou queimava-se? Mas não são as brigadas populares de vigilância. Muitas vezes são as populações perfeitamente. A população indefesa que organizam-se para defender o seu património e reagem. Perfeitamente, estou a dizer o contrário. Porque não é o patrulhamento da polícia. A polícia é a última razão, porque nós preferimos sempre atirar para a polícia. Não. A sociedade vive na miséria. A miséria é a mãe de todos os males. Temos que lutar para acabar com a miséria. E, voltando para trás, se um administrador não consegue gerir o fundo de combate à pobreza, o que é que ele está a proporcionar? Surgimento de delinquentes. Esse administrador tem que ir para a rua. Bem, nós vamos continuar. Quer falar do Não. Vamos continuar dizendo que as enchentes continuam nos postos de identificação. Luanda precisa de mais 20 postos para reforçar os 64 já existentes, para dar resposta à demanda. Esta informação foi avançada na terça-feira pelo chefe do Departamento Provincial de Identificação Civil e Criminal de Luanda. Já somam 44 anos desde que começou a ser emitido no nosso país o bilhete de identidade. A história data de 5 de janeiro de 1976. Agostinho Neto, o primeiro presidente da República de Angola, foi o primeiro contemplado com o bilhete de cidadão nacional. Francisco Muongo nasceu na província do Kwanza Sul em 1969 e teve o primeiro bilhete em 1983. Desde aquela data até hoje, Francisco lamenta o cenário de enchentes que se registra um pouco por todos os postos de identificação civil de Luanda. De 83 que eu tratei meu bilhete, é mesmo também essa confusão que está até agora. Eles têm que mudar na parte da identificação, não pode ser assim. A chegada de utentes para efetuar o agendamento para a tramitação do BI nesta repartição do Camama 1 começa cedo. Os utentes organizam-se em filas e colocam os nomes numa lista. Eu tive de chegar aqui às 3 horas e 32 minutos. A que horas é que teve de chegar aqui? Às 4 de manhã. Fizemos uma lista, entramos em consenso todo mundo e a lista está a funcionar. Isto é apenas para os cidadãos para os utentes que vieram tratar o bilhete de identidade? Ou seja, para a marcação. Este ano, o Dia Nacional do Identificador fica marcado sem a realização de nenhuma atividade que visa celebrar a data. Dr. Laurindo, comece por si. A solução passa necessariamente pela criação de mais postos para vermos reduzir o número de pessoas frente aos postos de identificação? Eu penso que sim. Eu penso que esta é uma das soluções, porque é necessário perceber que há uma grande demanda. A população angolana cresceu muito nos últimos tempos e os processos de tramitação ou de tratamento dos documentos não conseguiu acompanhar a demanda da população. Então, uma destas soluções é evidente que é o aumento do número de postos, mas é também descentralizar este tipo de serviços, não é? Para que outras instituições possam dar resposta positiva. E podemos também fazer outra coisa, que é juntar ao bilhete de identidade todos os outros documentos, como já começamos, por exemplo, o número de identificação fiscal, podemos também depois juntar o próprio bilhete de identidade, os documentos para que eles estejam enquadrados num só, como já acontece em algumas realidades. Eu penso que isto vai minimizar algumas situações. Dr. David Mendes, há hoje a possibilidade do agendamento, ou seja, a pessoa pode programar o horário e o dia em que vai a identificação tratar do bilhete de identidade. Mas também sabemos que existem alguns constrangimentos, o telefone às vezes não funciona para a pessoa ligar e poder agendar. Mas qual seria então a solução para deixarmos de ver pessoas passarem a noite frente ao posto de identificação ou chegarem à madrugada para serem atendidos? O agendamento é uma utopia, né? Deve-se viver um bocado às vezes da utopia. Mas o aumento de postos de identificação é a solução. É preciso aumentar os postos.
e porque nós até ainda temos a cultura de fazer, tratar documentos de forma presencial, fisicamente, gostamos, talvez aquele nosso hábito até cultural, gostamos muito do contacto físico. Então, o aumento de postos, para mim, deve e é a solução. A questão da morosidade não é um problema real? Morosidade no atendimento? Porque os postos são muito reduzidos. É muita gente à procura de serviço. Aumentando os postos, reduz o número de pessoas no mesmo local. Então, seria útil que nos municípios, nas comunas, nos distritos, houvessem um número muito elevado de postos. Luanda está com aproximadamente 7 milhões de habitantes. Então, o número de postos que tem Luanda não satisfaz para o cidadão de Luanda. Só estou a dar um exemplo. Mas se virmos províncias como Mochico e Quanto-Cubango, que são extensas, com populações que vivem a mais de 600 quilómetros da capital, se o serviço não for ao encontro delas, essas pessoas nunca terão a cidadania. Mas há uma outra preocupação, Dr. Laurindo, que tem a ver com o facto de existirem muitos bilhetes retidos nas identificações e os cidadãos tratam, mas não vão à busca. Isto é uma situação que acontece não só com os bilhetes de identidade, acontecendo também com os passaportes. E, na verdade, nós temos que tentar perceber o porquê. Porque o indivíduo tem necessidade do bilhete de identidade. Né? Porque o bilhete de identidade tem uma função social. Tem uma função até cultural, se quisermos, e uma função psicológica. Porque o bilhete de identidade é que me dá a noção, ou que me dá a ideia, que eu tenho o meu eu pessoal e tenho o meu eu social. A partir do bilhete de identidade, eu sou conhecido como cidadão. Então, como é que eu, não tendo um bilhete de identidade, trato um bilhete de identidade, passo por tantas situações anómalas e depois não vou levantar o bilhete de identidade? Temos que perceber o que é que está... Os serviços de identificação também podem fazer estudos para se perceber o porquê destas situações. Pequenos estudos são fundamentais. Sabe qual é a razão? A demora. A pessoa vai 1, 2, 3 vezes. Se não encontra o bilhete, aborrece-se. E fica aborrecido durante um ano? Já tentou alguma vez tratar uma carta de condução ou um livrete? Não se trata de tentar, tratei mesmo. Foi fácil? Não foi fácil, mas tratei. Mas não fiquei aborrecido. Mas também isto depende do indivíduo, isto depende de indivíduo para indivíduo. Mas eu trato um documento, vou à primeira, vou à segunda, o bilhete não está passado. Depois fico aborrecido durante um ano. Como é que eu vivo? Como é que eu vou ao banco? Porque como é que eu vou a outras instituições? Tem custos de transporte para ir no local onde está o bilhete. A insatisfação é um processo psicológico que deriva de uma expectativa não resolvida, mas não pode ser permanente. Sim, mas até para poder sobreviver, eu tenho que passar da insatisfação negativa para uma insatisfação positiva. Acredito que no formulário... Há outras coisas que no formulário pedem o número de telefone. Por que é que se têm os bilhetes, não telefonam para o cidadão ir recolher? Isto temos que perguntar aos serviços de identificação. Então, se eles têm o número do cidadão, liguem para o cidadão e o cidadão estará muito feliz de saber que foi chamado para ir buscar o seu bilhete. Bem, é uma alternativa. Vamos passar para um outro assunto. A Comissão de Averiguação e Certificação de Óbitos das Vítimas dos Conflitos Políticos já emitiu até o momento 14 pedidos de certidões de óbitos que se encontram em tratamento naquela comissão. A informação foi avançada pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos durante a 11ª reunião da Comissão de Reconciliação em memória das vítimas dos conflitos políticos. Os trabalhos da Civicop prosseguiram através de reuniões de modo virtual e encontros de trabalho presencial ao nível do Grupo Técnico-Científico e da recentemente criada Comissão de Certificação de Óbitos para atribuição de certificados de óbito, a funcionar desde o dia 17 de dezembro passado. Neste contexto, gostaria de destacar que durante estes primeiros 21 dias de trabalho desta comissão, já deram entrada 14 pedidos de certidões de óbito que se encontram em tratamento na referida comissão.
Esta reunião fará a avaliação dos resultados dos trabalhos da Civicop com as vítimas dos conflitos políticos que se apresentaram e procuraram o apoio da Comissão para apresentarem as suas preocupações, sugestões e colaboração. Devemos destacar os encontros com os membros da Plataforma 27 de Maio, com a Associação 27 de Maio e com os órfãos dos que faleceram durante este trágico acontecimento. Também se estabeleceram contactos com os agentes da parte governamental dos acontecimentos do 27 de Maio, no quadro do conceito geral de erro político histórico, que provocou vítimas de diversa índole, a que cumpre dar tratamento no quadro da Civicop. Apesar de se tratar de uma comissão para atender todos os conflitos políticos ocorridos no país desde o dia 11 de novembro de 1975 a 4 de abril de 2002, o acontecimento que mais tem sobressaído nos trabalhos da Civicop é o do 27 de maio. Este conflito... Ouvimos o Ministro da Justiça e Direitos Humanos, Francisco Queiroz. Bem, Dr. Laurindo, começo por si. Esta comissão, portanto, esta preocupação do Executivo, porque é uma orientação superior para se criar esta comissão, vem dar alguma tranquilidade e conforto, por assim dizer, a estas pessoas, aos parentes que perderam os seus membros e que acabaram por não ter nenhuma explicação? Vem dar este conforto espiritual, sobretudo? Sabe, Leda, o processo histórico angolano foi muito conturbado, e todos temos noção sobre esta situação. E tudo que foi feito para trás, é evidente que, como se diz, a culpa espia-se, mas não repõe o passado. Mas podemos aprender a viver com os erros do passado, para que não os repitamos no presente e para que possamos construir um futuro mais amistoso. E nós precisamos disso. Agora, só para responder à sua questão, é evidente que é necessário que os mortos permaneçam de forma tranquila nas suas tumbas e os parentes de todos aqueles que morreram neste conflito também possam fazer o luto de forma tranquila, sem passarem por um processo patológico dentro desta situação a que estiveram sujeitos durante muitos anos. Então é bom, vai harmonizar até certo ponto. Até o momento, 14 famílias solicitaram a certidão de óbito, Dr. David Mendes, de processos ligados ao 27 de maio, que é fora todos os outros processos que o país, processos políticos que levaram à morte de algumas pessoas e criaram estas condições, é, tal como dizia, o que mais chama a atenção e o que mais é comentado. Quero ouvi-lo falar sobre isso também. Todos sabemos que isso foi fruto da pressão da Fundação 27 de Maio. Não podemos ignorar isso. E para não atender só a Fundação 27 de Maio, era preciso abranger outras pessoas que também, por razões do conflito, dos conflitos, porque temos vários conflitos nos últimos tempos, desde Sexta-feira Sangrenta e outros mais, não é? Há aqui um aspecto que nunca se fala, que foi o assassinato dos toquistas. Isso quase que nunca se fala, não é? Então, é preciso também reconciliar-se as pessoas, e não existe melhor forma de se reconciliar com os mortos do que reconhecer que eles morreram. E para as famílias é importante, e para mesmo nós os africanos, quem parte para outra dimensão da vida, para nós não morreu, está conosco permanentemente, e reconhecer que ele partiu para outra dimensão da vida é importante. E este gesto, fruto de pressão social, é um gesto nobre, e esperemos que outras pessoas que precisam também dessa certidão possam solicitar. Possam solicitar. É que as pessoas, porque é que havia, no meu entender, muito receio desse reconhecimento? Era para evitar pedidos de indemnização.
Porque se o Estado reconhece que foi autor da morte de A ou de B, essas famílias sentir-se-ão no direito de pedir uma indemnização pela perca do seu ente querido. Acredita que a indemnização tenha sido, não diria o impasse, mas a razão principal para que não se tivesse tomado essa decisão antes? De se criar a comissão e de permitir que as famílias tenham um documento que certifique a morte do seu parente? Pode ser uma razão, o Dr. David Mendes é deputado, pode ser que tenha a minha visão é mais de advogado. Não, a minha visão é mais de advogado. Então, uma visão de advogado, uma visão então, a minha visão é de sociólogo. E pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque muitas vezes as pessoas não estão muito preocupadas com a indemnização porque não repõem quem já se foi embora. As pessoas não estão. As pessoas apenas querem que se reconheça que o indivíduo pereceu, que o indivíduo morreu. Por estas ou por aquelas circunstâncias, mas morreu. Então queremos um certificado que atesta que este indivíduo morreu. E nós não queremos usufruir da morte do nosso parente recebendo A, B ou C compensações. Embora estejam no direito de o fazer. Mas nem todos acabam por aceitar, ou esta situação poderá ter sido demorada porque as pessoas quisessem indemnização. Às vezes é difícil entrar na lógica do comportamento das pessoas. É um processo, estão 14 pessoas a solicitar, a comissão está criada há algum tempo, existiram coisas que precisaram ser feitas para se chegar ao momento em que já se chegou agora, em que as famílias podem solicitar as certidões de óbito, mas é importante reconhecer o esforço que foi feito até o momento para se chegar a esta fase? Claro que sim, claro que sim. É ao contrário, por exemplo, do Dr. David Mendes, que refere sempre à pressão exercida. Eu prefiro olhar para o processo e não para a pressão exercida. Foi boa, mas o que conta aqui é o processo em que nós estamos. E temos que conhecer o mérito das pessoas que estiveram envolvidas nisso e de toda a força psicológica envolvida neste tipo de processo e das pessoas que estão... Esses processos ajudam aquilo que sempre se disse entre nós, a necessidade da reconciliação entre angolanos e do perdão sincero. Ou seja, e a reconciliação, falhas, mas sim, e a reconciliação entre a vítima e o carrasco. Sabe que nós temos um problema a nível da história de Angola, que é a proximidade dos factos. Quando nós falamos de fome, o autor que fala da fome é alguém que viveu a fome. Nós não temos uma nação que se afasta do seu processo histórico durante 500 anos ou 8 anos. Os principais intervenientes, quer para o bom, quer para o bem, quer para o mal, estão aí, convivem com as suas vítimas. Então é necessário este processo de reconciliação. Isto é fundamental. Isso vai trazer alguma paz de espírito, olha, Dr. David Mendes? Nós não podemos deixar também de referenciar o papel exercido pelo chefe de Estado. Mudou o paradigma. E ele deu o primeiro sinal de reconciliação ao aceitar entregar o corpo à exossada de Jonas Savimbi. Isso foi um gesto, não é, que durante muitos anos a família de Jonas Savimbi pretendeu e não conseguia, e este líder, o novo presidente, o fez. A Fundação 27 de Maio bateu-se durante muitos anos para este reconhecimento das pessoas vítimas de 27 de Maio. Felizmente, esse novo chefe de Estado deu instruções ao seu executivo para ter esse passo de reconciliação. Porque os líderes também influenciam a história. Há muitas coisas que são feitas ou deixam de ser feitas por causa dos líderes. E tivemos 32 anos aproximadamente com um líder, não é, que não queria ouvir falar dessas coisas. Tentava de todos os meios, todas as formas possíveis, apagar a história e como se nada tivesse existido. Mas não, a história não se apaga. A história está aí. A história, nós o acompanhamos em toda a nossa vida. E então, este gesto simbólico do chefe de Estado é um gesto
aceitável, é um gesto que amanhã a própria história também o há de reconhecer. E é sobre isso que eu quero ouvir também, Dr. Laurindo. Sabemos que esta comissão foi criada muito por vontade e orientação do Presidente da República. Sim. Quero que olhe para isto, né? Para a necessidade que o Presidente com certeza deve ter tido de perceber que estas famílias precisavam de paz. Independentemente de tudo que já foi dito pelo Dr. David Mendes, eu penso não, e corroboro da ideia, o presidente João Lourenço, nesta dimensão, foi muito africanista. Porque nós, os africanos, temos uma relação muito positiva com os nossos mortos. E do ponto de vista psicológico, da construção, da acalmia psicológica no processo de luto, o enterro é o final do óbito. O indivíduo acredita que com o funeral tudo terminou. E o local onde o indivíduo está sepultado torna-se para a família um monumento. E nesta perspectiva o presidente João Lourenço compreendeu esta dimensão africana. E um gesto de unidade, um gesto de solidariedade, de dar a mão ao outro, começou precisamente com o enterro de Jonas Savimbi. Porque uma coisa é certa, quer gostando ou não de Jonas Savimbi, ele tem uma população de admiradores que gostaram do jeito que foi feito, do gesto que foi feito. E neste gesto não ganhou apenas o presidente João Lourenço, ganhamos todos. Até porque, historicamente, se demonstrou que nós não temos medo dos mortos. A história assume-se por inteiro e ninguém tem o direito de tirar os outros da história. Há quem diga que os mortos não fazem mal dos vivos. Dr. David Mendes, o seu minuto? O meu minuto vai uma vez mais para a Polícia Nacional. Assistimos no fim de semana uma manifestação em que a polícia uma vez mais portou-se de forma a proteger os manifestantes. Foi capaz, uma vez mais, de não aceitar entrar no conflito que alguns manifestantes tentaram criar, desobedecendo a polícia. E, por outro lado, também, como eu sempre fui dizendo, os organizadores das manifestações são, em primeiro lugar, os responsáveis para que uma manifestação decorra de forma pacífica e ordeira. Mas não deixo de reclamar à polícia a falta de meios para os agentes de polícia. E aqui insisto, coletes antibalas e capacetes antibalas. Obrigada, Dr. Laurindo, o seu minuto. O meu minuto é dedicado ao 8 de janeiro, ao dia 8 de janeiro, Dia da Cultura Nacional. E aqui quero referir aos fazedores de cultura, às indústrias culturais, aos artesãos, aos pintores, aos músicos, aos produtores de teatro, de cinema. Quero desejar a todos muita força. Sei que estão a viver momentos extremamente difíceis devido à pandemia, mas acredito na esperança que me anima, que os bons dias virão. E ainda, com base no 8 de janeiro, uma dimensão apelativa aos jovens e adolescentes. Que leiam, que façam da leitura a arma fundamental para a compreensão dos fenómenos e no sentido de alimentarem cognitivamente o cérebro. Obrigada, Dr. Laurindo Vieira, obrigada, Dr. David Mendes. São os senhores que estiveram connosco hoje nesta Revista Zimbo e deste modo está concluída a Revista Zimbo.